A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito na segunda epístola Petrina, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Antes de Pedro iniciar sua longa dissertação acerca dos falsos profetas, ele estabelece as bases da natureza divina da palavra de Deus. Muitos erroneamente interpretam essa tradução literal como se o foco estivesse sobre a interpretação de um indivíduo, ao invés de estar sobre a origem e natureza das profecias em si. Pedro não está falando sobre como as pessoas interpretam as palavras da profecia, mas sobre a certeza das próprias Escrituras. A Nova Versão Internacional apresenta isso de maneira mais clara. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Nessa tradução, a relação entre interpretação e o resto do verso é percebida mais rapidamente. Pedro continua a falar acerca de como as Escrituras vieram a existir, não como elas são interpretadas. Logo, o sentido de interpretação pessoal é decifrado nas palavras que se seguem. As Escrituras não são as opiniões dos profetas, mas as palavras do próprio Deus. A ênfase de Pedro está em negar a origem humana da palavra profética, pois ele continua a dizer: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Os homens não acordaram em uma manhã e pensaram: acho que hoje vou escrever um pouco de Escrituras. A constantemente repetida frase, a palavra do Senhor veio até mim, dizendo: argumenta a favor dessa verdade, pois com essas palavras o profeta está reconhecendo que as palavras do Senhor não vieram de dentro do homem, mas de fora. Em sua origem primária, a Escritura não é da terra, mas do céu. Em contraste ao conceito de escrituras humanamente originadas, Pedro afirma que os homens falaram por Deus, como se literalmente tivessem sido carregados pelo Espírito Santo. Isso contradiz o que foi dito? Não. Os homens de fato falaram. As Escrituras estão em linguagem humana. As Escrituras tiveram autores humanos e eles não eram apenas máquinas de ditado. Eles falavam em suas próprias línguas, a partir de seus contextos inseridos em suas culturas, mas o que eles falaram por Deus, e apenas na medida em que eles eram carregados ou movidos pelo Espírito Santo. O versículo ele é claro: aqui está o misterioso e ainda assim maravilhoso contato entre o humano e o divino na origem das Escrituras. Enquanto os homens estão falando, eles estão fazendo isso sob o poder e direção do Espírito Santo, para que o resultado desse milagre seja, como Paulo colocou, respirada por Deus. Não são os homens em si que são inspirados, mas as Escrituras. O resultado dessa iniciativa divina significa a revelação.